Né? Próximo. O homem tinha o livre-arbítrio, mas quando pecou se tornou escravo e perdeu esta liberdade. Né? Perdeu esta liberdade. Lucas, Deus fez um primeiro chamado. Né? Todos rejeitaram. Todos rejeitaram. O primeiro chamado, ele chamou todos. Chamou a todos. Não escolheu esse ou aquele. Só que foi um chamado, foi um convite. A pessoa tinha o livre-arbítrio, lembra? Ela podia dizer não. Né? Então, o primeiro chamado foi para todos. Todos rejeitaram. Aí ele fez esse segundo chamado, que é irresistível, que é incondicional. Que você não tem a posição de dizer não. Né? Porque se ele fizesse um outro chamado que não fosse obrigatório, todos diriam não novamente. Porque o homem ficou inimigo de Deus, como é que ele ia aceitar Deus se ele é inimigo de Deus? O pecado tornou ele inimigo de Deus. Né? Como que ele ia aceitar Deus se ele estava morto? Então vamos ler aqui Lucas 14, 17 a 24. A hora da ceia, né? A ceia simboliza a volta de Jesus, simboliza a entrega dos galardões, mas lembra que tudo foi predeterminado antes da fundação do mundo. Então aqui está falando como se fosse antes da fundação do mundo mesmo. Isso aqui tudo foi predeterminado antes da fundação do mundo. Olha aqui, a hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Excusar-se é começar a se desculpar. Né? Disse o primeiro: comprei um campo, preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenha por escusado. Te peço desculpa, mas não vai dar dessa vez. Comprei um campo. Né? O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenha por escusado. Me desculpa também, porque não vai dar para ir. Experimentar os bois. Vê se hoje em dia é diferente. Irmão, vamos para a igreja, batizar, entregar a vida para Jesus, conhecer a Deus. Por enquanto não dá, não. Meu trabalho, não. Agora, o casar, o marido não quer ir. Vê se hoje é diferente. Vê se é diferente. Entendeu? Aí, o versículo 20. O outro disse: casei-me, por isso não posso ir. É engraçado isso aqui, não chega a ser. Nossa. Versículo 21. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: irado, hein? O dono da casa aqui é o senhor. Né? Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz. Traz, não é convidar mais. Já não é mais um convite, traz. Para que os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: senhor, feito está como mandaste e ainda há lugar. E aqui vem então o texto-chave. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrarem, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Quem foi convidado? Os que foi convidado nenhum vai provar, porque os que foi convidado ninguém aceitou. Entendeu? Então, quem foi convidado não pode achar ruim de Deus. Ele foi convidado, ele não aceitou. Outro texto que é paralelo, é um outro texto, né, mas só que é bem parecido com esse, né, que conta mais ou menos a mesma história. Olha aqui, ó. Mateus 22, 10, 14. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. A sala do banquete ficou repleta de convidados. Não é que exista bons. Aqui maus e bons está se referindo gente de todo tipo. Então, entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Não, isso aqui, apesar de ser outro texto, mas está falando do mesmo assunto, é das bodas. Ali, notou que tinha alguém ali que não tinha veste nupcial.
né? E o que significa, será, não ter a veste nupcial? Bom, veste nupcial, a gente sabe que vestes, né, na Bíblia sempre significa boas obras, as vestes, as boas obras. Mas quem vai ter boas obras? Os escolhidos, lembra? Que quem não é escolhido não consegue fazer o bem. Quem vai ter boas obras são os escolhidos. Mas o próprio texto depois diz quem são esses aí. Quem é esse aí? Aqui está falando esse que tinha veste nupcial, irmão. Isso aqui é simbólico, entendeu? Não significa que era uma pessoa só. Aqui são todos aqueles, na verdade, que não são escolhidos. É o que está simbolizando aqui. Então, perguntou o amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Aí o versículo 14 explica quem são esses que não têm a veste nupcial. O versículo 14 explica, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Quer dizer, eles foram chamados, eles foram convidados, mas não aceitaram. Entendeu? Mas nesse segundo chamado eles não foram escolhidos. Né? O texto explica quem são os que não tinham a veste nupcial. Né? Então é tremendo, irmãos. É tremendo.